quando o cliente fala que a instalação dele é nova, está com cheiro de queimado e vindo muito cara a conta de energia. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Eu fui chamado numa instalação para verificar um cheiro de queimado e conta cara de energia elétrica. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. A minha instalação está cheirando queimado e a minha conta está quase dobrando de valor. Essa foi a argumentação de um cliente. Eu fui à instalação dele para verificar, tá? Quando eu cheguei lá, eu me deparo exatamente com o que nós estamos vendo aqui nessa simulação. Então eu tenho aqui um disjuntor que desse lado marca que é 50 amperes e desse lado aqui não tem nada, tá? Tá em branco, como se fosse apagado. Suponho que os dois sejam de 50 amperes. Uma outra coisa que eu observei aqui, ó, que é visível para nós aqui, é que o profissional não utilizou aqui terminalzinho. Um terminalzinho, eu tenho por hábito de mostrar nos meus canais, está aqui, ó, R$1. Ou seja, R$1, R$2, R$3, R$4. Vai ficar mais bonitinho e evita do fio ficar aqui, ó, caso ficar folgado, ficar queimando, né? Ficar vibrando aqui a energia querendo passar, porém o fio folgado, mal posicionado, fica vibrando, queimando tanto o disjuntor quanto o fio, fazendo com isso que haja um aquecimento nos fios e cabos e com isso, na sequência disso também, o aumento da conta de energia elétrica. Eu normalmente recomendo sempre, todas as instalações que eu faço, eu coloco esse terminalzinho aqui, ó, tanto em padrões elétricos de entrada, quanto em quadros gerais, ou também, dependendo do componente, se permitir o encaixe disso aqui, a gente acaba colocando, tá? Não nessa seção aqui que é 10 mm², porque tem de 1,5 a X seção ou bitola, tá? Essa aqui é de 10 mm². Então eu fui na instalação, de cara já vi os disjuntores que não tinham sido bem dimensionados e não tinham a harmonia entre as marcas, tá? Como assim harmonia entre a marca? Por exemplo, eu tenho aqui disjuntor A, esse disjuntor aqui necessariamente precisaria ser A se ele pertencesse ao mesmo circuito. Outro fator, em circuito 220 eu não posso ter disjuntores monofásicos aqui, ó. Eu preciso ter um disjuntor único aqui, bifásico, no caso aqui se for de 50 amperes. Aqui eu tenho dois. Eu tenho falado isso com muita frequência nos meus canais, que eu tenho observado uma mania das pessoas de colocar dois, porque dependendo da marca, dois desse não chega à metade do preço de um bipolar aqui, ó, para entrar dois fios em caso de 220 volts, tá? Essa recomendação, ela é da norma, tá? Circuitos 220 volts, circuito bifásico, é recomendado passar em um disjuntor bifásico, justamente porque em caso de problema com uma fase, aqui vai desligar os dois fios. Do jeito que está aqui, se eu tiver problema em uma fase, quem vai desligar? Vai desligar o disjuntor do problema, podendo causar choques elétricos no disjuntor que não desligar.
tá? Então são recomendações que eu passo em vários vídeos dos meus canais, mas eu tenho observado no dia a dia, na eletricidade, que as pessoas não têm respeitado isso. Primeiro que possivelmente não foi um profissional da eletricidade que fez isso, tá? Como assim não foi? Quem é que mexe na eletricidade se não é um profissional da eletricidade? Olha, sinceramente eu tenho visto muitas pessoas que sequer têm noção da elétrica básica mexendo com eletricidade, fazendo circuitos elétricos, fazendo instalação elétrica. Tem muita gente que às vezes de tanto ver uma pessoa fazer, ela aprende a fazer. E por incrível que pareça, tem gente que faz um negocinho bem feito, só que não tem noção do risco, do problema, tanto para a vida, né, quanto para a instalação, caso ela não dimensione, né, disjuntores, fios e cabos naquela instalação elétrica. Eu já falei algumas vezes no meu canal que eu vi uma pessoa fazendo uma instalação elétrica e a pessoa levou como ramal principal três fios na cor verde de 2,5 milímetros de seção ou bitola para alimentar uma casa de 4 cômodos. Isso eu vi a pessoa fazendo. Como ela estava fazendo de favor ou de graça para outra pessoa, a pessoa não questionou nada, foi lá e fez a instalação, tá? E por incrível que pareça, os 3 fios tinham a mesma cor e na cor verde dessa instalação que eu estou me referindo. Aqui nós temos problema nos disjuntores, nós temos problemas nos fios e cabos, está faltando terminais, tá tudo queimado aqui, dá para ver o fio aqui torrado. Deixa eu tirar uma perna aqui pelo menos para mostrar. Eu já tenho um vídeo que eu estou falando sobre esses fios torrados aqui nos meus canais. Se você quiser acessar para ter uma informação mais completa, é só acessar os meus canais do YouTube. Olha aqui, ó, fio torrado, tá? Por que o fio está torrado? O fio precisa estar torrado? Ah, tem muitos anos de uso. Não, não justifica. A instalação pode ter 30 anos de uso, o fio não pode estar assim. Isso aqui significa duas coisas principais. Eu estou falando de duas, mas tem mais, tá? Eu classifico isso aqui como qualidade baixa dos fios e cabos, é uma das possibilidades. Ah, não, mas o fio é marca top de mercado, então ele foi mal dimensionado para o circuito que ele iria atender, ou que ele estava atendendo, como é o caso exatamente disso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui foi dimensionado de uma maneira errada para o circuito que ele ia atender, tá? Vamos imaginar aqui o circuito lá, a instalação precisava de cabo 16. Esse aqui é 6. A pessoa errou por pouco, né? Então o que acontece aqui? Imagina você precisa de cargas para passar num fio 16 e as cargas que você deveria estar passando, né? No fio 16 está passando no fio 6. Isso significa que tudo aqui está totalmente queimado e vai carbonizando o metal. Isso aqui que vocês estão vendo preto aqui, ó, é cobre. Como é que ele é de fábrica, né? Eu tenho aqui um pedacinho que eu usei no outro vídeo como demonstração e vou usar nesse aqui também. Olha aqui, ó. Esse filamentozinho de cobre aqui, ó, esse aqui que está na minha mão aqui, ele está há 25 anos em uma instalação, significando que a instalação foi bem feita e foi dimensionada, bem dimensionada, porque ele não está queimado, não está torrado. A capa do fio aqui, ó, embora ela está suja, ela não está grudada aqui. Tem fios que você quer decapar, você percebe que nesse caso aqui, por exemplo, se eu quisesse decapar aqui, eu teria que usar estilete para cortar, raspar e depois puxar a ponta aqui. Ela não sai com facilidade com o decapador normal de fios e cabos. A gente tem sempre que observar as normas, né? A gente quem? Profissionais da eletricidade, profissionais que respeitam as normas, profissionais que respeitam a vida na instalação elétrica, profissionais que estão preocupados com quanto você vai pagar no final do mês. Tem profissional que chega lá, você pede para ele fazer de qualquer jeito, eu quero que funcione, o cara vai lá e faz, porque você falou que quer que funcione. E a eletricidade é interessante porque se não funcionar no momento, vai fechar curto.
tá? Uma vez que tiver energizado. Ou não está bem ligado. Mas normalmente a eletricidade, existe várias maneiras de fazer a mesma coisa, porém existe a maneira correta de acordo com a norma ABNT NBR 5410. Valorize o seu profissional da eletricidade, contrate pessoas qualificadas, compre materiais de qualidade. Obedeça sempre às sugestões dadas por esse profissional. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.